Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, sabe? Dos dados de uma pesquisa recente da Quest. Isso, aquela que o Povo News divulgou, né? Sobre a percepção do ex-presidente Bolsonaro. Exatamente. Vamos focar em dois pontos principais: a opinião sobre a prisão domiciliar dele e também a questão da participação num suposto plano de golpe. Uma pesquisa encomendada pela Genial Investimentos, é bom dizer. E ela funciona quase como um termômetro do momento político, né? Que tá bem intenso. Pois é. Nossa ideia aqui é ir um pouco além dos números, tentar entender o que essas divisões revelam sobre o Brasil de hoje. Ok, vamos então destrinchar esses números. O primeiro dado que, assim, salta aos olhos é sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro, aquela determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, lá do STF. Certo? A pesquisa mostra que 55% dos entrevistados acham essa decisão justa. Uma maioria, então. Sim, uma maioria. Do outro lado, 39% consideram injusta. E tem aqueles 6% que, bom, não souberam ou preferiram não responder. É importante lembrar o porquê dessa decisão, né? Tinha a ver com descumprimento de medidas cautelares, parece. Isso, a decisão de 4 de agosto falava disso, tipo proibição de usar redes sociais, coisas ligadas à tornozeleira eletrônica. Entendi. E essa diferença, 55% contra 39%, são 16 pontos percentuais. Está bem acima da margem de erro, que é de 2 pontos. Ah, sim, estatisticamente é uma diferença clara, mostra uma maioria considerável. Mas o que é fascinante aqui é entender quem compõe essa maioria, sabe? E a minoria também, claro. Exato, porque esses 55% não são um bloco único, né, quando a gente olha os detalhes. Sim. A percepção de que a prisão é justa é altíssima, 93%, entre quem se declara de esquerda, mas não necessariamente lulista. Nossa, 93% é muito alto. Muito. Entre quem votou no Lula, no segundo turno de 2022, são 84%. Ou seja, o alinhamento político pesa bastante. Com certeza. Mas não é só isso. Essa visão de justiça também é mais forte no Nordeste, 65%. Entre quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos, 62%. E entre católicos, também 62%. Olha só, Nordeste, baixa renda, católicos, interessante essa combinação. E tem mais. Mulheres, 58%. E pessoas com até o ensino fundamental, 56%. Também tendem a achar a medida justa. Ah, e jovens de 16 a 34 anos, 59%. É um retrato bem complexo, né? Mostra que a opinião não é só uma questão partidária direta, assim, num vácuo. Parece que não, né? Cruza com região, com situação socioeconômica, religião, gênero, idade. Como você interpreta isso? Será que para esses grupos a decisão do STF ressoa de uma forma diferente? Pode ser. Talvez uma percepção mais forte sobre, sei lá, a necessidade de controle das instituições, uma rejeição histórica a certas posturas. Pode ser. O alinhamento político é sem dúvida muito forte. Aquele número da esquerda não lulista, 93%, é impressionante. Sugere talvez uma rejeição mais fundamental à figura do Bolsonaro ou ao que ele representa, né? Independente do governo atual. Faz sentido. E as outras correlações, Nordeste, baixa renda, católicos. Talvez para esses grupos a decisão do ministro Moraes seja vista como um ato de responsabilização mesmo. Algo na linha do ninguém tá acima da lei, sabe? Entendi. Uma convergência de fatores, então. Exato. Vai além daquela dicotomia simples Lula versus Bolsonaro, embora ela esteja presente, claro. E do outro lado, os 39% que acham a prisão injusta. O perfil também é bem marcado, né? Imagino que sim. O que a pesquisa diz? Olha, 87% dos que se dizem bolsonaristas acham a medida injusta. Quase todos, então. Previsível, né? Bem previsível. E entre quem votou nele no segundo turno são 83%. A lealdade aí é fortíssima. E tem o dado dos evangélicos. 57% deles consideram a prisão injusta.
Um grupo que consistentemente aparece apoiando mais, né? Exatamente. Nesse grupo, a identidade bolsonarista e o voto parecem definir opinião sobre a justiça da medida. Não tem muita margem para interpretação diferente, parece. É quase automático. Sim, é uma percepção de injustiça quase visceral, sabe? Muito ligada à defesa do líder e a uma desconfiança profunda das instituições que tomaram a decisão, principalmente o STF e o ministro Moraes, que são alvos constantes desse campo político. Uhum. E o dado dos evangélicos reforça isso, né? Mostra como esse grupo é uma base de apoio muito sólida, onde essa narrativa de injustiça, de perseguição encontra um eco muito forte. A própria fonte, né, o O Povo News, resumiu bem. Os dados delimitam muito do atual quadro de polarização aqui no nosso país. Perfeito. São dois Brasis olhando para o mesmo fato e vendo coisas completamente opostas. É impressionante. Essa divisão clara leva a gente para o segundo ponto da pesquisa, que também é bem revelador. A percepção sobre a participação do Bolsonaro num suposto plano de golpe de Estado depois da eleição de 2022. Ah, sim. E aí, o que os números mostram? Aqui é onde fica realmente interessante, porque tem uma tendência de crescimento. Hoje, 52% dos entrevistados acreditam que ele participou desse plano. Mais da metade. E qual era antes? Pois é, aí que tá. Era 47% em dezembro do ano passado. Subiu para 49% em março deste ano e agora 52%. 47, 49, 52. Não é um salto gigantesco, mas é um aumento constante. Progressivo. Exato, uma subida gradual. Isso levanta uma questão importante, né? O que será que está alimentando essa mudança, mesmo que gradual? Será que é o fluxo de notícias, as investigações sobre o 8 de janeiro, a tal minuta do golpe? Pode ser. Talvez a divulgação contínua de informações sobre as investigações, né? Sim, ou talvez eventos mais recentes, como a própria prisão domiciliar que a gente estava falando. Será que isso reforça uma imagem negativa e aumenta a desconfiança sobre as intenções dele depois da eleição? Ou até a proximidade do julgamento sobre isso, né, que está marcado para setembro. Talvez isso já comece a pesar na cabeça das pessoas. É uma possibilidade forte. Uma combinação de fatores, provavelmente. É como se fosse um gotejamento de informações e eventos que vai consolidando essa percepção para mais gente, aos poucos. Faz sentido. Mas, por outro lado, a pesquisa também mostra quem discorda disso. São 36% que acreditam que o Bolsonaro não esteve envolvido. 36% é um número considerável também. Sim. E o curioso aqui é a estabilidade desse número. Era 34% em dezembro, 35% em março, agora 36%. Basicamente, não mudou, está dentro da margem de erro. Olha que interessante. Enquanto um lado cresce, os 52%, o outro, os 36%, fica estável. Isso também diz muito, né? O que você acha que isso indica? Bom, essa estabilidade dos 36% que isentam o ex-presidente, ela é tão reveladora quanto o crescimento do outro lado. Sugere um núcleo de opinião muito mais cristalizado, talvez, impermeável a esse fluxo de informações que parece estar movendo os outros. Uma convicção mais firme, talvez. Pode ser. Ou talvez uma confiança maior em fontes de informação alternativas, ou uma desconfiança muito grande nas fontes tradicionais e nas instituições que investigam. É como se para esse grupo a narrativa da não participação já estivesse dada, sabe? Independente do que apareça. Reforça a ideia das bolhas, né? Realidades paralelas. Exatamente. Bolhas informacionais bem definidas. E ainda tem um detalhe. 2% dizem que nem houve tentativa de golpe. E 10% não sabem ou não responderam. Esse grupo dos 10% de não sabem não respondeu, num tema tão central, tão debatido, é significativo, né? Eu acho. 10% é bastante gente que não tem opinião formada. Ou não quer dar. Pois é. O que será que está por trás disso? Pode ser tanta coisa, gente indecisa mesmo, perdida no meio de tanta informação conflitante. Ou gente cansada da briga política, talvez, que se desligou. Também. Fadiga, desinteresse, ou até receio de se posicionar, né? Medo de conflito, dependendo de onde a pessoa vive, com quem convive. Sim. Em outros assuntos, talvez 10% de NSNR não chamassem tanta atenção,
Mas aqui, nesse tema, nesse contexto de polarização, destaca um grupo que fica meio à margem dos dois polos principais. E todo esse cenário de opiniões que a pesquisa mostra, ele acontece pouco antes de eventos bem importantes, né? Sim, o timing é relevante. A matéria do Povo News lembra que o julgamento do Bolsonaro e de outros réus, naquele caso do suposto plano de golpe, está marcado para começar dia 2 de setembro, na primeira turma do STF, com o ministro Cristiano Zanin presidindo. Certo. Daqui a pouco, então. E logo depois vem o 7 de setembro, o Dia da Independência. Uma data que virou palco político nos últimos anos, né? Já tem manifestações previstas tanto da esquerda quanto da direita. Pois é. Esses dois eventos, o julgamento e o 7 de setembro. Como eles podem interagir com esses números da pesquisa? Boa pergunta. O que você acha? Olha, a pesquisa é uma foto do momento, né? Mas a política não para. O julgamento de setembro, esse tem um potencial enorme de mexer com a opinião pública. Dependendo do que acontecer lá, né? Exato. Dependendo das provas, dos argumentos, da cobertura da mídia, do que vai circular nas redes, a gente pode ver essas porcentagens mudarem, pode solidificar a visão dos 52% que já acreditam na participação ou, quem sabe, gerar dúvidas, dependendo de alguma reviravolta. E para os 36% que não acreditam? Para esse grupo, talvez o julgamento reforce a narrativa de perseguição, a não ser que surja algo assim muito contundente, né? Inquestionável. Mas a tendência é solidificar as posições. E o 7 de setembro? Funciona como um termômetro na rua? Eu vejo assim, o 7 de setembro vai ser uma expressão pública dessa divisão que a pesquisa mediu, o tamanho das manifestações, a distribuição pelo país e talvez o mais importante, o tom delas. Se vão ser pacíficas, tensas? Exatamente. Isso pode dar uma medida da intensidade da polarização e da força de mobilização de cada lado. As mensagens, as palavras de ordem, tudo isso vai dialogar com essas percepções sobre justiça, golpe, futuro político e pode acabar realimentando o debate e as divisões. Ou seja, a pesquisa nos deu uma linha de base, mas esses eventos podem chacoalhar o cenário. Sem dúvida, o contexto é muito dinâmico. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que a gente pode tirar dessa análise? Recapitulando, né? A pesquisa Quest mostra um Brasil claramente dividido sobre Bolsonaro e os eventos recentes. Uma maioria, 55%, acha justa a prisão domiciliar, mas essa maioria tem um perfil bem específico, né? Demográfico, político. Sim. Do outro lado, uma minoria expressiva, 39%, discorda forte, muito ligada à identidade bolsonarista. Exato. E a percepção de que ele participou de plano de golpe vem crescendo, chegou a 52%. Mas tem um núcleo duro, 36%, que não acredita nisso de jeito nenhum. É o retrato da polarização profunda com opiniões muito entrincheiradas. E isso tudo às vésperas de um julgamento importante de uma data que costuma ter tensão política. É isso. A grande conclusão, eu acho, é que esses números não são só estatística fria, eles são a cara, né, a manifestação quantitativa de narrativas que competem entre si, de universos de informação que não se conversam e, no fundo, das fraturas sociais, políticas e ideológicas que marcam o Brasil hoje. Um mapa dessas fraturas. Exatamente. A pesquisa mapeia essas falhas, mostrando o quão distantes diferentes grupos estão na interpretação de fatos, da justiça, da própria democracia. Avaliar Bolsonaro e as instituições virou um divisor de águas fundamental. A pesquisa mostra o tamanho dessa divisão agora. Fica então talvez uma provocação final para quem está nos ouvindo pensar um pouco mais. Se essas linhas todas demográficas, regionais e ideológicas são tão nítidas como a pesquisa sugere, como será que as fontes de informação que cada grupo usa, as narrativas que circulam nos seus meios, acabam construindo visões tão diferentes, né, sobre o que é justo, sobre o que aconteceu em momentos-chave da nossa história recente? É uma ótima reflexão. Como a gente navega nesse mar de informações e opiniões tão divididas? Fica a pergunta no ar.